Oh! É isso aí, Campus Party Portugal. Ainda ficou umas questõezinhas lá no palco Work Life que o Rui está terminando de responder. Enquanto isso, a gente vai avançando por aqui e já entrando aí nas 6:30 da tarde no segundo bloco de conteúdos de todos os palcos. Lembrem-se que ao final do dia de hoje nós vamos ter uma pequena celebração com todo o time aqui. Vamos fazer um get together aí, todo mundo online sempre, todo mundo a salvo em suas casas. E lembrando vocês também de ir lá no site sempre fazer aquela doação para os Médicos Sem Fronteiras, visitar o Palco Global, passar para ver as oportunidades de emprego no Job Factory ou mandar sua ideia de Reboot the World no Call for Ideas. E agora a gente vai ter o Joselito Júnior. Joselito Júnior foi o cara que hackeou o site do Ministério da Saúde no Brasil. Ele é o cara que hackeou, vamos saber. Eu acho que foi ele que hackeou, ele vai falar aí nessa próxima talk aí. A gente também tem o Eduardo Rodrigues, que é CEO da Uphill. Temos também o Farley Milano, que é professor na área do design para produtos digitais na UBI, em Covilhã, Portugal. E teremos também o Nuno Maia, CEO e Executive Artist Director no Okubo. Vamos lá, pessoal. Mais conteúdo para todo mundo. Olá, pessoal. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, realmente. Aqui no Brasil são 2:30, em Portugal 6:30. Bom, vamos lá. Tenho um conteúdo para mostrar para vocês aqui. Na verdade, para refletir um pouco sobre a minha experiência, né, de viver e empreender dos dois lados, né, tanto em Brasil, especificamente mais em Recife, como também em Portugal. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, me apresentando um pouco, antes de qualquer coisa, meu nome é Farley, como já foi apresentado aí no início da talk. Eu sou gestor de produto e líder de design na BeMind atualmente, e também sou professor e investigador também, tanto na UB, como também no IPAM, e investigador na Unidicom, também em Portugal. Bom, eu tenho uma trajetória que iniciei no Brasil, em 2005, especificamente no Porto Digital. Vou falar um pouco mais à frente sobre isso em alguns instantes. Então, passei por algumas empresas como César, depois fundei uma empresa chamada Comment Lab com alguns colegas, depois passei pela Ogvimader, quando a gente ajudou a desenvolver a unidade digital dele em Recife. Também tive a passagem pela Joy Street, que foi minha última experiência antes de vir para Portugal. E falando especificamente de Portugal, basicamente eu tenho mais fortemente atuado nessas 3 entidades. A BeMind, que é uma empresa de tecnologia, que eu vou falar um bocadinho sobre ela daqui a pouco, e também na vertente mais acadêmica e educacional, nessas 2 universidades, tanto na UB como também no IPAM. Bom, para falar um pouquinho sobre o meu contexto de vida, né, e vou tentar entrelaçar aqui as 2 coisas, vou falar um pouco sobre o Porto Digital, que é basicamente um cluster na cidade do Recife e que produz bastante tecnologia há algum tempo. Bom, falar um pouquinho sobre a origem do Porto Digital, para vocês entenderem um contexto mais ou menos de vida, de onde eu vim aqui em Recife. Basicamente, o Porto Digital, ele foi criado a partir de na verdade, de 2 grandes problemáticas que existiam na cidade, no fim da década de 90, isso foi identificado mais fortemente, ou seja, a gente tinha uma capacidade educacional bastante interessante, ou seja, a gente produzia mão de obra extremamente qualificada, mas não conseguia reter essas pessoas, elas iam embora tanto da cidade como também do estado, então, nomeadamente, mais para o sul e sudeste do Brasil, a gente está falando de Rio e São Paulo, ou mesmo para fora do país, né, Estados Unidos e União Europeia. E a outra grande problemática que havia na cidade era basicamente um centro extremamente importante, falando da história do Brasil e até inclusive da época da colonização portuguesa, que era o Recife Antigo, ou seja, era uma região extremamente degradada na década de 90, apesar de ter sido historicamente muito importante, né? Ou seja, era basicamente o nome Porto Digital vem pelo fato de que era propriamente o porto mesmo da época da colonização portuguesa em Pernambuco. Então, era uma área historicamente muito importante, mas que ficou degradada quando o porto, efetivamente a região ficou, digamos, defasada, e esse porto foi movido para outra região do estado. Então,
ou seja, tem esse aspecto cultural muito forte, a origem do Porto Digital. Então, a partir desses dois grandes problemas, né, ou seja, a evasão de mão de obras e uma degradação territorial, basicamente estimulado tanto pelo governo como também pelo setor acadêmico, né, ou seja, exatamente por esse setor que gerava mão de obra extremamente qualificada, criou-se uma política de, digamos, através da resolução desses dois problemas, produzir um bem social. E, basicamente, foi a partir disso que o Porto Digital surge, ou seja, como um cluster de desenvolvimento de tecnologia com foco bastante grande no empreendedorismo. Então, ou seja, a partir da criação de empresas e de iniciativas focadas em inovação e tecnologia, basicamente iria se revitalizar o território, como também, digamos, reter essas pessoas. E a verdade é que, ou seja, desde do fim da década de 90, e o Porto Digital foi formalizado mesmo no ano 2000, nós já temos números bastante interessantes. Então, ou seja, o Porto Digital é essa ilha aqui, que a gente está vendo aqui no centro da foto, mas que também já se expandiu para essa região mais adjacente da cidade do Recife. Então, ou seja, o Porto Digital, na prática, não se limita somente mais à região do Porto que eu falei no início. E nessa região a gente tem basicamente em torno de 330 empresas, 328, 800 empreendedores, 2 bilhões de reais de receita anual e 10 mil colaboradores. E é desse contexto, basicamente, de onde eu venho originalmente, tanto do ponto de vista profissional como também de formação acadêmica. Bom, como basicamente o slide anterior já refletia, nós temos inúmeros empreendimentos. Aqui tem algumas empresas, provavelmente vocês devem conhecer algumas delas, como a Globo, que, ou seja, uma das maiores televisões do mundo, e há uma diversidade bastante grande também de empresas, né? Ou seja, tanto empresas grandes também começaram a abarcar, como IBM, Accenture, por exemplo, como também empreendimentos locais que eu falei no início. Então, há uma diversidade muito grande de empresas. E, essencialmente, isso cobre os 3 eixos do Porto Digital, né? Ou seja, que são pessoas, ou seja, que está lá na origem, aquilo que eu falei no início, né? Ou seja, uma mão de obra extremamente qualificada, e hoje em dia não se limita somente à Universidade Federal de Pernambuco, que é de onde eu vim, mas também outras universidades que têm programas bastante interessantes hoje em dia. Inclusive o próprio SES, onde eu trabalhei também, hoje em dia também já tem uma universidade bastante forte dentro da empresa. A outro pilar é o território. Então, ou seja, a gente está falando de uma região onde isso tudo acontece, então há uma sinergia muito grande dessas empresas. Então, ou seja, é um ambiente extremamente propício para negócios e também, digamos, validação de ideias, parcerias e por aí vai, com o objetivo também de gerar negócios, como é óbvio, né? Então, ou seja, a gente está falando de iniciativas privadas e que visam, digamos, promover esse bem econômico a si próprio. Bom, e aí, para contextualizar um pouco aqui da minha vida, um pouco do percurso profissional que eu venho falando, em 2014 eu fui para Portugal, e é onde eu entro na segunda parte aqui da minha apresentação, e fui para Portugal basicamente com o objetivo de finalizar meu doutoramento, ou seja, o objetivo inicial era esse, e todo mundo na época, ou seja, não me dava recomendações muito boas, né? Ou seja, olha, está indo para Portugal, o país está saindo exatamente de uma crise agora, etc. Então, ou seja, Portugal via-se naquele momento, num momento, digamos, de recuperação, né? Então, ou seja, o país tinha acabado de receber o resgate da Troika, né, como se chama, ou seja, que foi o período onde o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia deu esse apoio, né, de 78 mil milhões de euros, para o país sair do cenário que se encontrava, e o cenário não era muito bom, ou seja, tem uma taxa de emprego altíssima. Mas, curiosamente, e aí, ou seja, há um paralelo bastante interessante com o que eu introduzi de Recife inicialmente, esse cenário de crise também foi bastante propício para que, digamos, a energia portuguesa fosse canalizada para, digamos, algo de maior potencial, né? Então, ou seja, o governo português começou digamos, alimentar o contexto de empreendedorismo. Então, ou seja, você teve uma desburocratização muito grande para a criação de empresas, também um maior acesso a capital, a atratividade através da participação na União Europeia, e aí combinou com uma coisa que é talvez um pouco parecida com o Recife também, ou seja, que é o fato de que Portugal também tem uma capacidade de ensino e de investigação também muito forte, né? Então, ou seja, as universidades portuguesas produzem gente muito boa e também produzem investigação de ponta também. E aliado a isso, Portugal tem essa característica de qualidade de vida, né? Então, ou seja, você tem
apesar de não ser um país de escala territorial muito grande, é um país extremamente diverso. Então, você tem um ambiente de interior, um ambiente litorâneo, um ambiente urbano, extremamente rico, extremamente cultural, combinado a uma efetividade de custos, né? Ou seja, Portugal é um lugar extremamente interessante para se estabelecer como vida e como negócio também. E a partir disso, ou seja, além da outra característica interessante que houve nesse movimento de, digamos, ressurgimento de Portugal, né, como um país que produz inovação, que é representativo no mundo, foi o contexto de internacionalização, né? Então, ou seja, Portugal começou a olhar para fora do país como uma maneira de escoar sua produtividade e também de atrair talentos, né? Ou seja, porque começou digamos, a produzir as coisas, ou ter uma atratividade tão grande de empreendimentos, que o próprio mercado, a própria formação de obra portuguesa também já não atende isso tanto. Então, Portugal tem um foco bastante grande na internacionalização, que é outro aspecto bastante interessante também. Pronto, então, para tentar sumarizar aqui o que eu falei no início dos dois contextos, né, e aí muito pela minha experiência, não é nada aqui tentando criar uma tese muito formal, mas, ou seja, uma perspectiva realista de quem viveu os dois contextos. Portugal tem como estratégia principal, em geral, né, olhando para as startups, a necessidade de escala, tanto produtiva como também de mercado. Então, a gente está falando de necessidade produtiva como mão de obra e também de mercado como, digamos, ganho econômico e financeiro, enquanto no Brasil, em geral, a estratégia principal é muito de sobrevivência, né? Ou seja, de você ter um fluxo financeiro estabelecido para que sua startup, depois de, sei lá, 2, 3, 5 anos, mantenha-se viva. Do ponto de vista de vantagem competitiva, Portugal é extremamente bem posicionado por estar na União Europeia e ter essa combinação de qualidade de vida com efetividade de custo e também acesso a capital, né? Ou seja, também pelo fato de estar na União Europeia, Portugal também tem acesso a incentivos bastante interessantes e também uma maturidade bastante grande do ponto de vista de venture capital também. E o Brasil também tem hoje em dia já tem uma maturidade bastante grande de investimento, né? Ou seja, a gente já tem alguns unicórnios, mas a grande vantagem competitiva, né, especialmente para diferenciar um pouco aqui os dois polos, diz respeito ao mercado interno, né? Então, o Brasil tem um mercado interno para produtos oriundos de investigações, né, em geral, de laboratórios, de centros de investigação, mas as startups portuguesas têm essa característica de serem mais montadas em cima de produtos e plataformas, né? Então, ou seja, um modelo de negócio um pouco mais, digamos, estável e fechado, obviamente validado ao longo do tempo, né? Ou seja, Portugal já tem empresas bastante interessantes, enquanto no Brasil a gente tem uma perspectiva muito mais adaptativa, né? Então, ou seja, as empresas brasileiras saem muito com foco em serviço, uma vez que a diversidade de necessidade é muito grande. Então, esse mercado interno acaba sendo atrativo para que as empresas surjam muito, às vezes, focadas no segmento, e aí criam soluções para aquele determinado domínio, digamos assim. Pronto, falar um pouquinho sobre o contexto especificamente da minha atuação mais recente, e aí especificamente no contexto falando um pouco mais sobre internacionalização, né, nessa experiência de troca entre os dois países, que é através da BeMind, né, que é a empresa onde eu colaboro atualmente. Bom, eu entrei na BeMind em 2016, 2017, mais ou menos, e por volta dessa altura, ou seja, durante a minha entrada, a gente discutia bastante qual era a nossa estratégia, né, olhando para os próximos 5, 10 anos. E a gente viu que a BeMind passava por uma transformação, vou falar um pouco sobre a empresa daqui a pouco, que originalmente ela era muito enxergada como apenas uma produtora de tecnologia, especialmente pela origem dela de estar no Porto Digital, em Recife especificamente, onde ela, depois tanto esse tempo, né, ou seja, a empresa já tinha aí 7 anos, 8 anos, ela começava a ser enxergada muito mais como um parceiro viabilizador de negócios, né? Então, ou seja, a gente começava a pensar em designs não só de produtos, mas de negócios. Então, ou seja, empreendedores precisavam desse apoio para que, digamos, tivesse o seu negócio digital estruturado de maneira decente. E a partir disso a gente chegou nas ferramentas de design, numa introdução de novas ferramentas tais como Design Thinking, Lean Startup, coisas do gênero, como uma saída para isso. E para não ficar somente no campo do discurso, né, ou seja, que às vezes a gente escuta isso como sendo algo que é benéfico, etc., mas é algo que impacta mesmo no bottom line das empresas. Então, ou seja, aquelas empresas que são mais estruturadas do ponto de vista de suas práticas de design, elas, em geral, têm um crescimento anual
de 2 a 3 vezes maior do que as outras. Então, ou seja, aquelas que estão mais bem posicionadas, e como a gente pode ver aqui nesse gráfico, né, ou seja, que foi uma pesquisa extremamente de larga escala conduzida pela McKinsey, elas têm uma performance extremamente interessante. E aí, voltando um pouco para a BeMind, ou seja, para falar um pouco um pouco do background da empresa. Então, como eu falei, foi uma empresa que foi fundada em Recife em 2009. Depois, em 2016, abriu o primeiro escritório internacional, que foi nos Estados Unidos, em Miami, onde há uma parceria muito grande, especialmente com empresas de setores de comunicação e, em geral, agências de publicidade também. E em 2017, como eu falei, a gente botou o pé em Portugal também, e a gente está localizado especificamente mais na cidade do Porto. E o que a gente busca através disso, ou seja, são conexões internacionais, basicamente obviamente, de produção tecnológica e também de network, né, como eu vou falar um pouco mais para frente. Bom, como eu vinha falando, a BeMind, ao longo do tempo, ela foi adotando ferramentas, digamos, mais que davam muito mais suporte aos empreendedores, né, ou seja, pessoas que estavam criando empresas ou produtos digitais pela primeira vez, ao invés de só enxergar a ponta lá da solução, né, do design ou da codificação de produtos. Então, o que a gente viu, que a gente passou não só a focar na solução, que era normalmente como a empresa era enxergada, como também ajudando na parte mais estratégica e também até às vezes de definição de problemas, né? Então, ou seja, tanto ajudando esses empreendedores a estabelecerem estratégias mais precisas, mais eficazes para o meio digital, como também, de certa forma, até delimitando o espaço de problema que eles trabalham, porque muitas vezes, especialmente quem não tem muita experiência no digital, e vem para a gente, às vezes, com a necessidade muito fechada, tipo, eu quero um aplicativo para isso, e às vezes não sabe nem se ele precisa mesmo, o empreendedor não sabe nem se ele precisa mesmo de um aplicativo. Então, a gente faz um processo muito estruturado com ele de design thinking e de design de negócios, para que ele possa explorar isso da maneira devida, para que ele possa, inclusive, definir quais são os critérios de sucesso que ele espera, porque às vezes as pessoas chegam com a ideia, mas não sabem muito bem, inclusive, definir o que é sucesso para elas. Então, a gente faz essa espécie de terapia com eles, ou seja, muitos deles acabam até qualificando o que a gente faz um pouco como isso, para que ele tenha, digamos, um contexto mais de alavancagem mais estruturado. E a partir disso, a gente definiu 3 verticais que a gente trabalha. A primeira e mais simples delas é o que a gente chama de presença digital, então é aquele empreendedor que quer ter um canal digital e quer se mostrar nos meios digitais, então, e normalmente está integrado a uma estratégia de comunicação dele. A segunda linha diz respeito às startups, então, ou seja, empresas que são que acabaram de ser criadas, mas que precisam desse braço tecnológico de transformação digital, porque muitas vezes os empreendedores não têm, às vezes, o background próprio ou completo que é necessário para aquele empreendimento. Então, a gente ajuda nesse desenvolvimento de MVP, investigação com utilizadores, modelagem de negócios, testes com beta, testes de usabilidade, por aí vai, para que ele possa, de fato, validar aquele MVP antes de ir para o mercado e quando fizer isso, fazer de maneira mais estruturada, até a vertente mais avançada, digamos assim, que são para aqueles empreendimentos mais bem estabelecidos. Então, uma característica muito comum disso são empreendedores bem-sucedidos por exemplo, no segmento offline, por exemplo, e querem colocar um pé no digital, porque enxergam nisso ou uma necessidade de sobrevivência ou uma oportunidade de escalar muito bem seus negócios nos próximos 5, 10 anos. Então, eles querem, digamos, introduzir ferramentas digitais no seu dia a dia para que seus negócios sejam muito mais escaláveis e lucrativos no médio e longo prazo. Então, a gente está falando de desenvolver planejamento estratégico, roadmaps de longo prazo, integração com multiplataformas, ou seja, muitas vezes esses clientes já vêm com algumas coisas desenvolvidas e a gente precisa, às vezes, integrar esse portfólio de soluções deles. E, especialmente, uma característica que a gente tem dentro da nossa atuação é fazer a transformação digital para a otimização de processos de negócio. E o que é que eu quero dizer com isso? Especialmente com esse contexto da Covid-19, eu acho que talvez tenha sido a coisa que mais acelerou o processo de transformação digital na história da humanidade. O que se enxerga muito, às vezes, é só a ponta do negócio, né? Então, ou seja, é só você ter uma cara digital. Eu vou criar um e-commerce, eu vou criar um app, ou coisas do gênero. E, na verdade, grande parte das melhores oportunidades estão dentro de casa. Então, ou seja, você olhar para os seus processos e ver como é que as tecnologias digitais podem, de fato, potencializar e aumentar sua lucratividade, né? Então, ou seja, criar, sei lá, robôs para fazer determinada coisa, um aplicativo para sincronizar
as atividades da tua equipe e por aí vai. Então, ou seja, muito grande parte das oportunidades de transformação digital vem daí. Então, vou apresentar para vocês alguns cases de empreendimentos que a gente deu esse apoio, né, ao longo do tempo. O primeiro que eu queria mostrar aqui é o Broker Boys, que basicamente uma suíte de serviços e plataformas que a gente desenvolveu para uma agência imobiliária daqui do Recife, era basicamente a agência com maior crescimento na região nordeste aqui do Brasil, então a gente está falando de alguns milhões de pessoas e uma boa capilaridade de negócio, e a gente basicamente fez esse processo inteiro com eles, de identificar as oportunidades de negócio que eles desejavam explorar, o que é que eles queriam, porque, ou seja, quando eles chegaram para a gente já vinham com a necessidade muito fechada, a gente pediu para eles darem um passo atrás e a gente passar por esse processo, para fazer algo mais estruturado e de longo prazo. E aí o que a gente identificou foi que, na verdade, eles queriam escalar a força de trabalho, então, ou seja, eles queriam, capilarizar ainda mais a força de venda deles, aumentar a visibilidade das ofertas e do portfólio de imóveis que eles tinham, e também para padronizar o pipeline de negócios, que era a dificuldade que eles tinham, porque muita informação era perdida, e também pouca visibilidade e controle e gestão desse processo era dada. Então, a gente desenvolveu tanto uma plataforma web para integrar esse portfólio e também já meio que criar uma loja online para eles, como também integrou todo esse portfólio dentro de uma estrutura de CRM própria deles, para que todo o processo de negociação e de criação de propostas comerciais fosse mais otimizado. O case número 2 é uma plataforma que desenvolvemos para a Netshoes, que é um dos maiores retalhistas do Brasil, é uma empresa que trabalha especialmente para o segmento esportivo, então a gente está falando de t-shirts e sapatilhas para esportes, coisas do gênero, mas mesmo com esse foco, é um dos maiores grupos do Brasil. A gente desenvolveu uma plataforma web para eles, para integração de colaboradores recém-contratados, então era basicamente uma necessidade de integrar essas pessoas dentro da empresa, e basicamente foi um produto digital que combinou diversas metodologias, né, com gamificação, curadoria de conteúdo e aprendizagem baseada em desafio. O case número 3 é de uma empresa lá de Recife, chamada Amigo. É uma empresa focada especificamente no segmento bastante específico, eles atuam para o segmento médico, e mais especificamente para a contabilidade e serviços financeiros dessas empresas. Então, ou seja, a gente está falando muito mais de hospitais e consultórios médicos. Então, essas empresas têm uma certa capilaridade de volume de negócio gerado, e a gente ajudou, enfim, tanto na modelagem como na criação desses produtos para eles. Falando especificamente de Portugal, a gente já tem alguma atuação, apesar do nosso, digamos, unidade principal estar em Recife, mas a gente também já tem algumas atividades realizadas em Portugal. A gente tem algumas parcerias já firmadas com essas empresas. A gente tem uma parceria com a Opit Blast, que é uma empresa que trabalha no setor de mineração e de, digamos, explosões. Então, eles fazem explosões de rochas e pedras para o setor de mineração. A gente está desenvolvendo modelando negócio para eles, para a gestão dessas atividades. Tem empresa chamada How to Live It, que é uma plataforma de networking, de expert e produção de conteúdo para empreendedores também, com foco internacional. Então, a ideia é montar uma rede e network internacional de experts com foco em empreendedorismo. Para além disso, a gente tem parcerias também com a Impacting Digital, que é uma empresa de estratégia de comunicação e também de transformação digital. Então, eles têm tanto algumas soluções próprias deles, como também desenvolvem projetos para terceiros. A gente tem algumas iniciativas em aberto com eles. E os outros 3 parceiros foi um fruto de uma parceria específica que a gente teve a partir de um programa da Porto Design Factory, ou seja, basicamente um empreendimento criado por alunos, onde a gente ajudou no desenvolvimento de um MVP que tinha como sponsor principal a Sonai. E o parceiro viabilizador dessa iniciativa foi uma empresa chamada Talent Clubbers. Então, a gente já tem alguma série de iniciativas, digamos, iniciadas já em Portugal. Bom, para a gente mais ou menos entrar na reta final aqui e cruzar tudo isso que eu vim apresentando com o contexto de atuação e também, digamos, a apresentação de oportunidades aqui que a gente enxerga para o setor de transformação digital em Portugal. Bom, apresentando aquele mesmo sumário que eu fiz lá no início e cruzando um pouco com o que é que a gente enxerga como, digamos, oportunidades interessantes para o futuro, considerando a necessidade portuguesa para escalar tanto produção como também mercado,
a BeMind, ou seja, e também a gente é muito procurado, basicamente, é uma coisa que a gente não esperava até quando a gente iniciou nossa operação portuguesa, mas a gente é muito procurado por parceiros querendo abrir mercado no Brasil, então muita gente interessada em colocar um pé no país, porque, pronto, querem escoar sua produção, querem ter, digamos, alguma representação do lado de lá, ou também mesmo aqueles que querem, eventualmente, algum apoio para desenvolvimento tecnológico, né? Então, outsourcing de alguma frente, algum projeto que eles têm. Do ponto de vista de posicionamento e acesso a capitais que Portugal tem como vantagem competitiva, há muitos empreendedores também que acabam, ou seja, dessa vez empreendedores portugueses, que acabam nos procurando, empreendedores brasileiros que acabam nos procurando com a necessidade de querer criar negócios com foco na União Europeia, então, ou seja, às vezes querem trazer alguma operação, algum produto que existe no Brasil e customizar eles para Portugal e, consequentemente, para a União Europeia. E do ponto de vista do foco de atuação de Portugal, ou seja, que são startups muito mais focadas em produto e investigação e desenvolvimento, a gente atua bastante fortemente no apoio, como eu vim apresentando ao longo do tempo, no desenvolvimento e validação desses MVPs, né? Então, ou seja, é outra frente bastante interessante que o mercado português apresenta para empreendedores brasileiros. E o Brasil, por outro lado, ou seja, aí enxergando essa complementaridade com Portugal, basicamente a gente enxerga o contexto português como uma possibilidade para a expansão de pipeline de negócios, então, ou seja, tanto do ponto de vista de expansão, né, ou seja, Portugal tem essa limitação, como eu falei, de mão de obra, então, ou seja, muita necessidade reprimida de produtiva mesmo, então é uma possibilidade também para empreendedores para a expansão de pipeline de negócio, então é uma frente também que a gente atua bastante. O mercado interno brasileiro acaba sendo, dessa vez, muito interessante para soluções portuguesas, então, ou seja, como eu disse, muito empreendedor, muito startup acaba procurando a gente ou para implantar ou para ter alguma espécie de representação de soluções portuguesas no Brasil, ou seja, como a gente tem penetração em alguns clientes, eles, pronto, vislumbram essa possibilidade também de terem atuação no Brasil, então é uma oportunidade interessante também de intercâmbio. E pelo foco de produção e atuação em serviços, a gente também acaba ajudando muitos empreendedores e startups na customização das soluções deles para a União Europeia. Então, ou seja, eventualmente algum ajuste no modelo de negócio ou alguma funcionalidade que é necessária, etc. A gente acaba dando muito apoio nessa frente, é uma outra oportunidade bastante interessante do ponto de vista de transformação digital, e também a gente também tem algum acesso e dá apoio para capital de investimento, né? Então, ou seja, muitos empreendedores às vezes querem levar a sua operação do Brasil para Portugal, e tem necessidade de algum apoio para, enfim, com quem é conversa para, digamos, obter uma linha de financiamento, ou obter financiamento como Portugal 2020, etc., ou mesmo conversar diretamente com o investidor anjo, por exemplo. Então, é outra necessidade também que a gente atua e tem dado algum apoio. Bom, pessoal, então, o que eu tinha para conversar e para apresentar do contexto de Brasil e Portugal era isso. Do ponto de vista pessoal, tem sido uma experiência bastante rica, já estou lá, vou completar 6 anos agora em 2020, e tem sido uma troca bastante rica, ou seja, há bastante sinergia, bastante coisas a serem desenvolvidas, e essencialmente explorando digamos, essa capacidade, né, de dois países que têm inerentemente uma ligação histórica muito forte, né? Então, muito comum você ter tanto portugueses que têm parentes brasileiros e vice-versa, né? Então, ou seja, é uma coisa bastante interessante e que tem sido bastante rica. Bom, acho que eu tinha para compartilhar com vocês era isso.